Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quarta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Mateus 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes dos tempos?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelos demônios. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa quarta-feira, o Evangelho nos apresenta que durante o cotidiano familiar daquele local ocorre essa situação de Jesus se encontrar com esses 2 endemoniados. Mas o Evangelho vai nos dizer também que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, eles eram conhecidos daquela localidade, daquela comunidade. Mas Jesus vai confrontá-lo e ele nem precisa falar muita coisa. Porque os demônios, quando olham para ele, já o perguntam: "O que queres conosco?" E ele já suplica para serem mandados para a manada de porco. E Jesus diz: "Ide." Então o Evangelho desse dia nos apresenta que em cada um de nós pode existir males, situações que nos escravizam, mas que Jesus é este que pode expulsar, que pode nos tornar livres. Mas essa situação tem 2 lados. Aqueles homens que estavam escravos e eram tão violentos que ninguém podia passar. A liberdade deles, mas também o que deixou todo naquela comunidade, naquela localidade assustado. Os porcos terem se jogado ao mar, essa manada de porcos, não era apenas um. Isso gerou prejuízo, então as pessoas ficaram assustadas, tanto que todos foram ao encontro de Jesus para pedir que ele se retirasse. Mas não porque os homens ficaram libertos, mas porque eles tiveram esse prejuízo com a manada de porco. Então o Evangelho desse dia nos convida a meditarmos, a pensarmos o que vale mais: ser livre e ter esse encontro com Jesus ou esse prejuízo? O que vale mais? A vida humana ou as outras situações? Porque nós podemos estar tão acomodados com a nossa situação, com a forma como vivemos, e achar que isso é suficiente. Que servir a Deus, que desejar a liberdade do outro, a cura do outro, pode ser loucura. Então que o Espírito Santo nos conduza nesse dia, abra os nossos olhos, ouvidos e coração para entendermos e caminharmos de fato com Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.